Tem gente que quer ter os seus ambientes limpos, mas não investe no projeto. Investir no projeto, como assim, Alencar? Investir no projeto do Facilities. Não é apenas deixar as pessoas nos ambientes, não, gente. Deixar as pessoas nos ambientes não significa... Ou seja, quando eu falo deixar, às vezes você tem até uma empresa que faz a terceirização para você, quando você contratou uma empresa terceirizada, e ela hoje está fazendo para você. Mas quando eu digo que as pessoas estão sendo deixadas nos ambientes, porque às vezes o terceiro também não está fazendo de uma maneira assertiva, não é porque ele não quer, não, talvez ele nem sabe fazer. Às vezes, por algum motivo, ele montou uma empresa de prestação de serviço de limpeza e está te ofertando o serviço, e você talvez também tenha sido seduzido pelo preço que ele te ofertou, mas é preciso entender, às vezes as pessoas acham que ter uma empresa de prestação de serviço de limpeza, nós vamos aproveitar e escolher pelo menor preço. E o menor preço é um grande desafio, porque às vezes a pessoa não vai conseguir entregar os resultados do jeito que você precisa, porque tudo que eu e você, nós sabemos, as coisas demandam e precisam, tem um custo. Fazer boas contratações, fazer bons processos seletivos dá trabalho. Não se faz um processo seletivo de uma noite por dia. E tem gente que às vezes apenas admitem as pessoas, deixam as pessoas lá, mas não consegue treinar, não consegue fazer um planejamento, às vezes não tem um bom acompanhamento, não tem uma boa estrutura. Tudo isso faz parte da gestão do Facilities. Agora, quando eu digo estão deixando as pessoas aí, é exatamente isso. A equipe pode ser até muito boa, você pode até encontrar os bons profissionais. Porém, se faltar o planejamento das atividades, e o que é esse planejamento das atividades? É exatamente isso, é saber qual é o tempo necessário que cada profissional precisa para executar e elaborar as tarefas. Quando falta tempo, quando o tempo não é o suficiente, o que acontece? Os profissionais ficam sobrecarregados, ficam cansados e ninguém gosta de conviver com ambiente sujo. E até mesmo os profissionais do Facilities, quando eles começam a serem cobrados, quando as pessoas começam a cobrar delas, porque elas não estão conseguindo entregar os ambientes da maneira adequada, do jeito que você precisa, elas ficam sobrecarregadas. E se não tiver o suporte necessário de quem faz ali a gestão do Facilities, o que acontece? Quem faz a gestão do Facilities tem o dever e a missão de dar o suporte, dar a estrutura para a equipe. Não pode apenas admitir as pessoas e deixar lá nos ambientes, não. Quando admitem, deixam elas lá e elas se sentem perdidas, elas não vão conseguir, elas não saberão exatamente o que vai fazer. E o planejamento, o que é esse planejamento? É a equipe saber quanto tempo ela precisa, o que ela precisa, qual é o tempo necessário que ela precisa para desenvolver cada atividade. E se ela não tiver isso bem estruturado, o que acontece? Ela vai ficar perdida mesmo. Consequência disso, os ambientes vão ficar sujos, as pessoas vão ficarem reclamando. E se a equipe ficar desmotivada, desinteressada pelos serviços, consequência disso é você ter os seus ambientes sujos. E quantas vezes você que tem alguém que faz a gestão do Facilities para você, às vezes os números são incansados, as pessoas não param no seu ambiente de trabalho, levam as pessoas e elas não ficam. Por que a maioria das vezes as pessoas não estão ficando? É exatamente isso, por faltar um planejamento e uma organização das atividades. E quando isso falta, a equipe não sente segurança. E por ela não sentir segurança, e ela não consegue executar as tarefas adequadamente, as pessoas vêm apertando, vêm cobrando, fazendo altas cobranças, e elas não ficam mesmo não. E aí fica com aquela sensação de que está tendo uma alta rotatividade, mas é preciso identificar a causa. E uma das causas é isso, é a falta de planejamento. Agora, quando às vezes quem faz a gestão do seu Facilities, quando vai fazer uma integração, é preciso fazer uma boa integração da equipe, a equipe precisa sentir acolhida. Tem que acolher a equipe. Se ela não sentir que ela está sendo acolhida, ela apenas foi deixada ali, ela vai fazer mais ou menos, e ali vem um monte de informações, ali ela vai coletando informações que às vezes não são eficientes ou não vai ajudar, vai inclusive atrapalhar, fazer com que a pessoa não sinta-se acolhida e não fique naquele ambiente, e aí elas vão desistindo do processo e você fica com aquela sensação, poxa, eu não entendi o que aconteceu, por que a equipe não está estabilizando. Então é preciso entender isso, é preciso planejar. Agora, e você que faz a gestão do Facilities por conta própria? Tem gente que às vezes, eu estou cansado, eu já lidei, eu tive aqui terceirizado e não está dando certo. Eu vou fazer a gestão do Facilities por minha conta. Fazer por conta própria é interessante? Não. Por que não é interessante? Porque você desvia do foco. Se o seu objeto do seu negócio não é fazer gestão de Facilities, você produz ou um determinado produto ou um serviço, então se você
está saindo do seu foco para cuidar da gestão do facilities porque acha que fica mais barato, não fica. Mesmo que você demande uma pessoa ou demande um número maior de pessoas, não fica mais barato. Você precisa entender isso, porque você para o seu tempo, você para as suas atividades, você deixa de focar na melhoria do seu produto ou seu serviço, ou melhorar a sua gestão interna para cuidar da gestão do facilities. E a gestão do facilities não é apenas contratar as pessoas. E quando você vai fazer contratação própria, você para porque você tem que analisar processo, você tem que convidar as pessoas, você tem que fazer a seleção. E não é só apenas selecionar, tem que treinar as pessoas. Você às vezes vai ter que implantar os procedimentos. Existem procedimentos nos processos de facilities e às vezes onde está um dos grandes erros é as pessoas não observarem os procedimentos. As boas práticas, é necessário para ter boas práticas, criar ali um processo de boas práticas na execução do processo de higienização e por isso às vezes a equipe fica perdida. Agora, você está contratando, fazendo a sua contratação direta. Eu acredito que você não terá tempo para isso porque você não cuida só do facilities. Você tem demais áreas para você cuidar e se você ficar ali presa na gestão do facilities, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer as coisas da maneira certa, do jeito certo. Agora, cuidar de quem faz a gestão do facilities. Agora, se você tem alguém que faz para você e não está fazendo adequadamente, Alencar, eu já fiz aqui e não estou conseguindo fazer. Não, a equipe que tem aqui hoje, ou o terceiro que está aqui hoje, não consegue entregar do jeito que você precisa, o que é que você precisa fazer? Eu acredito que voltar para você fazer por conta própria é mais trabalhoso. Você já tem essa experiência. Sabe que os resultados são parecidos ou talvez inferior. Agora, quando você tem alguém que faz com comprometimento, sabe exatamente aquilo que você precisa, do jeito que você precisa, que está dedicando em fazer com que você tenha os melhores resultados. Agora, se você tem alguém e não está satisfeito, os resultados não estão aparecendo, chame essa pessoa, converse com ela, diga a ela o que você precisa ter seus ambientes bem limpos, bem organizados, para você não ter ali o retrabalho. Porque quando não fica bem feito, tem o retrabalho é mais cansativo do que fazer em si, que pegar as atividades e fazer. Não tem coisa pior do que você ter que ficar na cola das pessoas, você não fez, tem que fazer, tem que refazer isso aqui, não ficou bom, isso não é legal. Não é bom para quem está fazendo as cobranças e não é bom para quem está executando. As partes ficam sobrecarregadas exatamente por isso, porque está existindo um retrabalho, tem que ficar pedindo as pessoas para fazer e isso é cansativo, cansa todos. E agora, quando você está fazendo por conta própria, essa responsabilidade ela fica toda do seu lado mesmo, você não tem por onde correr. Agora, quando você tem uma empresa terceirizada que faz para você, aí você pode realmente utilizar essa estrutura, fazer do jeito que você precisa, da maneira que você gostaria que fosse. E aí, se não está saindo do seu jeito, você chama essa pessoa, conversa com ela, faz um alinhamento de expectativa de igual eu preciso disso e disso, as coisas precisam ficar bem claras, bem acertadas, é esse o resultado que eu preciso. Agora, se já chamou para uma conversa e as coisas continuam não acontecendo do jeito certo, na verdade, aí é tempo de você analisar e pensar, peraí, meu parceiro está fazendo da maneira certa? Agora, quando se tem alguém para fazer a gestão do facilities, e funciona muito bem, gente. A proposta de ter as pessoas fazendo a gestão do facilities é exatamente isso. É facilitar o seu dia a dia, tornar a sua vida mais fácil. É fazer com que você utilize bem o seu espaço, utilize bem o seu ambiente, otimize bem o seu tempo, usar ali o seu tempo de uma maneira assertiva, de uma maneira lógica para o seu negócio, estratégico para promover o crescimento do seu negócio. Porque não tem nada pior do que você ter que ficar parando, interrompendo a sua produtividade para ficar cuidando de processos que não lhe pertencem. Agora, quando você tem alguém que faz e não faz da maneira certa, também não é confortável, não. O que é que você precisa fazer para ter ali uma boa equipe ou ter ali um bom parceiro prestando serviço para você? Uma boa dica. Não vá apenas pelo preço, não. Tem gente que às vezes escolhe o preço. Eu vou pelo preço. Eu vou apenas ir pelo preço, eu vou escolher fornecedores aqui. Eu encontrei um fornecedor aqui que ele tem um bom preço e eu vou ali pelo preço. O preço não é o fator determinante. Lógico que o preço também você tem que analisar. E você já sabe quanto custa isso no mercado. Às vezes as pessoas ficam ancoradas apenas no preço, ancora-se no preço para contratar um parceiro na área do facilities e aí tem dificuldade. Porque, na verdade, todos nós sabemos que preço não é tudo. E quando as pessoas, às vezes, elas abaixam muito o preço para lhe prestar um bom serviço, ou às vezes até para te ganhar como um cliente, o que acontece com isso?
se ela está tirando demais coisas, ela vai ficar sem fôlego, ela não vai conseguir produzir, ela não vai conseguir entregar os resultados do jeito que você precisa, por quê? Vai faltar ali, ela precisa de ter ali um fôlego econômico. Se faltar o fôlego econômico para ela, o que vai acontecer? Ela vai deixar de entregar determinados resultados, ou às vezes não vai entregar, os profissionais vão ficar ali pelo canto, porque vai estar faltando um suporte, uma estrutura para ela. Então, o preço não pode ser um elemento determinante no fechamento de um contrato. Agora, o preço é tudo? Não, mas o preço também é fundamental você analisar. Por que esse fornecedor Y ou Z está me cobrando aqui esse preço? Precisa entender. E eu acredito que você que lida com o mercado, está no mercado da prestação de serviços de limpeza, ou do facilities, eu estou acostumado a chamar de facilities, mas às vezes a gente fala limpeza porque às vezes nem todo mundo utiliza a linguagem do facilities. E aí as pessoas, elas começam entendem que o preço são parecidos e ali ficam sem destino, sem saber o que fazer, como eu vou escolher. Eu vou escolher pelo preço? Não, então você precisa entender. Quem vai fazer a gestão do seu facilities entende realmente aquilo que você precisa, ela sabe exatamente o que você precisa, ela sabe exatamente o que está fazendo. Quando eu falo que não é apenas admitir as pessoas e deixar as pessoas nos ambientes, porque não é mesmo não. Tem gente que faz a admissão das pessoas, eu vou fazer aqui gestão de facilities, eu vou montar uma empresa de terceirização e vou deixar as pessoas aqui nos ambientes e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Se deixar as pessoas apenas nos ambientes, os resultados, você não terá os melhores resultados. É preciso fazer a gestão do facilities e quem propõe fazer a gestão do facilities tem que propor facilitar o dia a dia das pessoas. Eu sei que você não lida só com facilities, seja você um profissional ou uma profissional da área do recurso humano, ou seja, um gerente, vocês têm demais atividades para fazer, vocês não cuidam só disso. Então, quem faz a gestão, quem está propondo fazer a gestão do facilities para você, tem que procurar facilitar o seu dia a dia, tem que procurar entregar para você uma boa equipe, tem que procurar manter ali a equipe bem alinhada, bem ajustada, entendendo exatamente o que você precisa, preocupar com a marca do seu produto, ou com a impressão ou com a identidade visual do seu produto, porque às vezes as pessoas não preocupam com esses detalhes, às vezes acham que é só vai ali, faz uma limpeza mais ou menos, e você precisa entender isso. Quando eu falo, estou voltando lá na cultura do preço, porque às vezes você vai determinar pelo preço, às vezes quem vai fazer a gestão do facilities para você não vai fazer um planejamento assertivo, não sabe, não calcula quanto tempo é necessário para executar as tarefas, acha que é só colocar as pessoas ali, e às vezes as tarefas não estão sendo bem feitas, pode inclusive estar colocando gente para mais no seu processo ou no seu contrato. E aí você fica ancorado apenas no preço. E manter a cultura do preço não é tão atrativo, porque você precisa ter os seus ambientes bem limpos e bem organizados. E quando eu falo que às vezes existem detalhes que vão sendo deixados para trás e às vezes as pessoas não se incomodam com isso, e isso inclusive prejudica a identidade visual da marca e do produto ou do seu serviço. Por que eu estou dizendo isso? Você já imaginou você consumindo produto ou serviço em ambientes que não estão bem limpos, bem organizados? E às vezes as pessoas fazem a higienização no meio e faz mais ou menos. E os cantos, e os detalhes, e onde as pessoas colocam as mãos. Ou às vezes esquecem de afastar objetos que às vezes estão ali debaixo daqueles objetos, vão ajuntando sujeira, vai atrapalhando o seu ambiente. E o seu cliente percebe isso, gente. Não adianta. O público que consome nosso produto ou nosso serviço, ele percebe. Não adianta a gente, às vezes, achar que vai fazer mais ou menos. O mais ou menos, todos nós já sabemos que não funciona. Às vezes, e tem gente que às vezes está privilegiando ambientes, estão deixando ambientes sem serem limpos, limpam determinados ambientes e os demais ficam sem limparem. Não é interessante fazer isso. O interessante é manter ali todos os ambientes bem limpos, bem organizados, do jeito que você precisa, da maneira que você precisa. Agora, quando se privilegia ambientes, e não é incomum a gente encontrar por aí, às vezes eu encontro por aí empresas que às vezes não têm um planejamento estratégico da higienização, pode ser que inclusive tenha uma empresa terceirizada que cuida ali, e a empresa ela não entende isso, e a missão da empresa terceirizada é te orientar. Ela tem que instruir, ela tem que te dar uma consultoria, ela tem que orientar, olha, nós precisamos fazer esse planejamento, a gente precisa organizar esses ambientes,
Porque se não fizer esse planejamento, certamente, e eu encontro por aí empresas que estão perdendo espaço, estão perdendo estruturas por falta de limpeza. Às vezes perde um piso, perde uma parede, perde uma janela, uma esquadria, porque não estão limpando. Às vezes perde até os móveis porque não estão limpando. E às vezes fica aquela sujeira tão impregnada, tão encrostada, que o ambiente fica aquele ambiente hostil, que gera desconforto para você, para a sua equipe interna, e às vezes as pessoas não querem nem mais produzir. E é importante, inclusive eu gostaria de desafiar você a fazer uma pesquisa interna. Você que tem os seus ambientes, você que já percebeu que seus ambientes não estão ficando limpos adequadamente, faça uma pesquisa interna com a sua equipe interna, para entender, para ver se eles estão realmente, se eles ficam satisfeitos em estar em ambientes sujos. Ambientes sujos faz com que as pessoas produzam menos. Ambientes sujos em ambientes desorganizados gera menos produtividade. É preciso você entender isso. Pesquise a sua equipe, veja a opinião da sua equipe, entenda isso. E quando você vai fazer com que a sua equipe comece a participar, ela inclusive vai colaborar mais. Eu não estou falando da equipe do Facilities, não, estou falando da sua equipe interna. Tem gente que às vezes, tem empresas que às vezes não adotam essa cultura e perde muito. Às vezes os profissionais têm condições de produzir muito mais, mas ficam desmotivados, ficam desinteressados. E observe bem, quando um ambiente ele está sujo, que não existe ali uma frequência na limpeza, a tendência é que as pessoas vão ali continuar sujando aquele ambiente, elas vão continuar jogando papéis ou lixo, etc. ali naquele ambiente, vão continuar sujando, porque não existe uma frequência. Agora, quando os ambientes estão limpos, por acaso, você já entrou em algum ambiente que ele estava tão limpo que você ficou constrangido de, às vezes, deixar ali algo no meio do caminho, um papel, seja lá o que for, e que sujasse, que modificasse aquele ambiente. Então, é dessa maneira, porque às vezes, quando os ambientes estão bem limpos e bem organizados, as pessoas que utilizam aquele ambiente vão cuidar delas, vão ter o cuidado. Às vezes não molhar o chão, não jogar objetos no chão, não deixar as coisas espalhadas pelos cantos, as pessoas vão cuidarem. Agora, quando isso não acontece, quando você entra num ambiente, isso é automático, quando você chega naquele ambiente, tem papéis espalhados para tudo enquanto é lado, às vezes a estrutura está suja, os ambientes não estão adequados, as pessoas também não vão procurar manter aquele ambiente limpo, não. Elas, inclusive, vão sujar mais. Ou talvez, isso é muito comum encontrar em banheiros de empresas ou até mesmo nas rodovias, as pessoas sujam as paredes. As pessoas pegam os papéis, colam na parede, jogam na parede, ou em locais públicos, e em empresas também isso acontece, porque isso é uma cultura. E a gente precisa promover uma cultura de higienização, uma cultura de organização, para que as pessoas sintam que aquele ambiente é um ambiente agradável, é um ambiente salubre, é um ambiente que esteja em boas condições e que as pessoas consigam usar bem aquele ambiente, que as pessoas consigam aproveitar bem aquele ambiente. Agora, quando eu encontro por aí, é muito comum, às vezes os clientes me procuram, querem terceirizar a sua limpeza, e eu, por cultura, eu tenho de fazer visita nos ambientes, eu vou analisar. Ali, às vezes, eu ofereço uma consultoria, eu já dou uma consultoria para as pessoas, por mais que às vezes as pessoas não me contratam, às vezes elas entenderam que às vezes elas vão ancorar no preço, e eu não vou pela cultura do preço, eu vou pelo aquilo que eu consigo atender, pelo que eu consigo fazer para as pessoas. E às vezes eu vejo lá os ambientes estão hostis, os ambientes estão muito sujos, estão muito desorganizados. Às vezes eu oriento, eu ajudo ali, dou uma orientação para elas, para que elas mantenham os seus ambientes limpos, para melhorar inclusive a produtividade interna da sua equipe. Porque se a equipe começa a conviver em ambientes que estão muito sujos, ambientes que estão muito desorganizados, elas ficam desmotivadas. Faça aí internamente, quando a sua equipe... Veja só, nos horários de intervalos da sua equipe. A sua equipe, às vezes, faz as refeições no local, ou às vezes ali elas têm tempo de lazer delas. Faça aí um experimento para ver se elas querem estarem naquele ambiente que está... Preste bem atenção. Quando a sua equipe, elas vão fazer aquelas reuniões informais, às vezes vão sentar na rodinha para bater um papo, ou talvez ali para fazer uma reunião mais informal ali, se elas vão escolher ambientes sujos. Lógico que não. Elas vão escolher ambientes limpos. Inclusive, quando elas vão assentar nas cadeiras ou nas mesas, elas apalpam, elas passam a mão para ver se eles estão sujos ou se estão limpos adequadamente.
Todos nós gostamos de estar em ambientes limpos, ninguém gosta de estar em ambiente sujo. Ambiente sujo não é seguro para ninguém, não é seguro para a sua equipe interna, não é seguro para você. Inclusive, deteriora a estrutura. Tem empresas que estão perdendo estruturas por falta de limpeza. Isso é algo que realmente deixa a gente incomodado. Por que perdeu a estrutura? Porque não limpou. Às vezes, utilizaram práticas inadequadas numa limpeza no passado e isso não foi legal. Isso hoje está corroendo a estrutura das empresas. Corrói um piso, perde-se um piso por conta de limpeza, porque não tiveram boas práticas, não observaram orientação, não tiveram orientação. Não é, gente, e se a gente errar, a gente precisa corrigir. Ah, eu fiz uma prática errada aqui na limpeza, agora que vamos corrigir. Não vamos continuar piorando as coisas, não. E tem gente que às vezes não está investindo na limpeza, é um investimento, porque se você investiu na limpeza, a limpeza nunca pode ser vista como um gasto ou como um custo. A limpeza precisa ser investimento. E quando você investe na limpeza dos seus ambientes, seus colaboradores vão contribuir mais, vão colaborar mais e vão produzir mais. Ambientes, está provado, ambientes limpos gera segurança e faz com que as pessoas se sintam bem. Elas gostam e querem estar naqueles ambientes, porque aqueles ambientes que estão bem limpos, bem organizados, vai gerar segurança para as pessoas e vai fazer com que elas produzam mais. Agora, se elas estiverem em ambientes sujos, elas vão ficar reclamando pelos cantos, elas vão contribuir menos ou não vão sentir segurança. Ninguém quer estar em ambientes sujos. Eu falo por mim. Eu não gosto de consumir, eu não consumo em ambientes que estão sujos, aqueles ambientes hostis, aqueles ambientes imundos. Eu não gosto, eu não consumo produto, eu não consumo e não... Por mais que seja produto ou serviço, eu não gosto de consumir em ambientes que estão sujos. Pesquise a sua equipe para ver se a sua equipe está satisfeita em consumir dentro de ambientes sujos. E agora, você que às vezes quer aumentar a sua produtividade. E aumentar a produtividade, gente, não significa que tem que aumentar o número de pessoas, não. Às vezes são detalhes. Recentemente, eu fui visitar um cliente e ele estava me dizendo, minha equipe, eu tenho até mais gente do que eu preciso, mas eu não estou conseguindo ter os resultados do jeito que eu preciso. Meus ambientes não estão ficando limpos internos. Por quê? Estava faltando planejamento das atividades. E se faltar esse planejamento, quando eu digo esse planejamento, que para a gente, para muitas empresas, para muitos terceiros, para muitos contratantes e muitos contratados, o planejamento é um terror, porque eles não sabem fazer. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. É preciso estar ali, é preciso pegar a equipe. Você tem que fazer uma parametrização. Não é porque um produz X, o outro tem que produzir Y. Então, a gente tem que fazer ali uma parametrização, a gente equiparar as pessoas, a produtividade das pessoas, para a gente entender e chegar num cálculo exato. Agora, quando se sabe exatamente qual é o tempo necessário que eu preciso para higienizar essa estrutura, quanto tempo eu gasto, quais são os equipamentos que eu preciso, quais são os utensílios eficientes, porque às vezes as pessoas acham que é só apenas dar um pano, dar um rodo, um kit, um mop e está tudo certo. Não, gente, é preciso instrução, é preciso orientação. Ter bons produtos também é fundamental. Agora, qual é o tempo que eu preciso para limpar essa área? Qual é o tempo que eu preciso para limpar essa área quadrada? Isso é importante. Isso faz parte do planejamento. E isso, inclusive, quando você tem isso de uma maneira assertiva, isso faz exatamente entender, para você saber qual é o quantitativo exato de profissionais que você precisa. Tem gente que às vezes está com gente acima do necessário e mesmo assim os ambientes não estão limpos adequadamente. Por quê? Porque está faltando planejamento. Se não tiver um planejamento, você pode empiar ali, colocar um número grande de pessoas que os ambientes não vão ficar adequadamente, vai sempre ficar lá ali aqueles detalhes que vão ficando para trás. E limpeza não é os corredores, não. O corredor todo mundo vê que está sendo limpo. Agora, a limpeza é os detalhes. É cuidar bem de uma tomada, de uma maçaneta, um puxador de porta, um caixilhos que às vezes ficam sujos, os cantinhos, os rodapés que às vezes as pessoas não vão, distrai, esquece eles pelos cantos. É os detalhes da limpeza que faz a diferença. E às vezes a gente acha que não, e os clientes eles reparam. O seu público consumidor, ele repara exatamente os ambientes, eles começam a observar se você está tendo cuidado ou não, se você está tendo o capricho de manter os seus ambientes ou não. O público, ele é o observador. Quem consome o seu produto ou o seu serviço, ele está observando se você está cuidando da limpeza. E cuidar da limpeza é fundamental.
garantir os ambientes bem limpos, garantir que a sua equipe, garantir que o seu consumidor também utilize um ambiente bem limpo, bem seguro. Isso é fundamental, isso faz com que a sua marca, o seu produto ou seu serviço seja bem visto. Você não pode permitir que falta de higienização associe uma imagem negativa do seu produto ou do seu serviço. É bom você cuidar da impressão, da identidade visual do seu produto ou do seu serviço. E tem gente que às vezes investe uma quantia muito alta na mídia, na publicidade do seu negócio, na identidade visual, mas esquece da limpeza. A limpeza está ligada. Porque se o seu consumidor, você pode até me dizer, Alencar, meu consumidor, ele não vem na minha indústria, não vem na minha empresa, não vem no meu escritório. Beleza, pode não ir. Mas e o seu colaborador interno também, ele tem uma missão de divulgar. Você acha que se ele não estiver satisfeito, se ele não se sentir seguro, ele vai dar bom testemunho, um bom depoimento em relação ao seu produto ou seu serviço? Ele não vai. Ele não vai sentir segurança de falar, compra aqui o nosso produto, ou compra aqui o nosso serviço, que a nossa empresa é uma empresa que cuida dos detalhes, nossa empresa... o seu colaborador, ele precisa estar engajado com você. Ele também precisa ser um divulgador da sua marca, do seu produto ou do seu serviço. E agora, quando eu falo isso, porque isso é uma grande realidade na vida das pessoas. Às vezes as pessoas não vão investir na limpeza não, porque a limpeza custa muito caro, eu estou gastando muito com a limpeza. Caro é você não investir na limpeza. Quando você não investe na limpeza, você paga uma conta cara. Não adianta investir no marketing, não adianta você contratar boas empresas de publicidade para divulgar o seu produto, o seu serviço. Quando o seu consumidor, às vezes você pode, inclusive, é uma dica, você pode, inclusive, estar perdendo e estar investindo no marketing do seu negócio, gastando dinheiro com marketing, mas às vezes as vendas não se alavancam, as vendas não se decolam, as pessoas, às vezes, elas ficam, eu estou investindo aqui, mas estou vendendo pouco, estou vendendo menos do que eu gostaria, eu tenho condições de vender mais. E analisa internamente, por que isso está acontecendo? Será que a limpeza não está impactando diretamente? Será que o seu profissional, por não estarem ali dentro adequadamente, ele não está satisfeito? Às vezes ele está no ambiente ali, mas ele não está ali, ele não está revestido ali com a sua marca, ele não está comprometido, ele não está engajado com a sua marca porque tem algo que está incomodando ele, está gerando para ele um desconforto. Analise isso, porque às vezes isso é exatamente o que está atrapalhando o seu produto ou o seu serviço. Fazer com que o seu consumidor consuma mais o seu produto ou o seu serviço. O seu próprio colaborador interno, ele tem a missão de divulgar o seu produto ou o seu serviço. Isso é automático, eles divulgam automático. Agora, se você também não dá para ele um ambiente seguro, se ele ali não sente segurança, você acha que ele vai divulgar bem? Ele não vai divulgar bem, por mais que ele não fale mal. Mas também ele não vai divulgar, ele não vai, compra da minha empresa, compra o meu produto lá, compra o meu serviço lá, minha empresa é uma empresa confiável, minha empresa é uma empresa idônea. Ele pode não falar isso, mas também, ele pode falar, mas ele também pode não falar. Só dele não falar, ele já não está divulgando. Então a gente precisa utilizar as estruturas que nós temos, inclusive os nossos colaboradores, são veículos de comunicação. Eles são ali os veículos que vão ali, eles vão transmitindo a comunicação, eles vão passando isso para frente. Então a gente precisa entender isso. E não investir em limpeza é um dos grandes erros que muitos empresários cometem, de achar que a limpeza é um custo. Às vezes vai fazer a gestão do facilities por conta própria, tem mais trabalho, cansa mais, se desgasta internamente, se expõe a risco sem necessidade. Tem gente que está se expondo a risco sem precisão, não precisa ficar exposto a risco. Encontre bons parceiros, encontre pessoas que sabem exatamente, que sabem o que estão falando, que sabem o que estão fazendo, que são comprometidos com o seu processo, que comprometem em fazer com que seus processos sejam processos assertivos, processos que vão funcionar, e você vai ver os resultados. Agora, é preciso encontrar bons parceiros, parceiros que estão comprometidos, que entendem e sabem aquilo que você precisa, sabem a sua necessidade, e que estão ali não apenas envolvidos, precisa estar comprometido. Envolver é uma coisa, agora se comprometer é o que faz a diferença na vida das pessoas. Porque quando as pessoas se envolvem, elas vão lá e limpam mais ou menos, está tudo certo, cumpriu minha carga horária, cumpriu o meu dia, ou tem aí as pessoas para você e está tudo certo. Não, a minha missão é só deixar as pessoas aí, eu deixei as pessoas aí, agora você se vira. Não, agora quando a pessoa é comprometida, ela sabe exatamente os resultados que você precisa ter. Ela sabe que a limpeza fará a diferença na vida dela, a limpeza vai fazer a diferença na sua vida, no seu negócio,
Então, por isso ela se compromete. Ela se compromete ao ponto de fazer com que os seus ambientes sejam bem limpos, bem organizados e seu consumidor entenda exatamente aquilo que você precisa e ele sabe exatamente a sua necessidade e vai fazer com que você tenha os melhores resultados e vai fazer com que a sua empresa seja bem vista. E ele vai te ajudar, inclusive, a fazer com que a identidade visual da sua marca, do seu produto, seja bem vista pelo seu consumidor através de boas práticas de limpeza. Se você tiver boas práticas de limpeza, seus ambientes estiverem bem limpos, bem organizados e bem seguros, certamente o seu consumidor vai consumir mais o seu produto, o seu serviço, a sua marca, a sua identidade visual, o seu produto será mais visto, será visto por mais pessoas certamente vão consumir o seu produto, o seu serviço, porque estão percebendo que você está comprometido em fazer com que os seus ambientes sejam seguros, que o seu produto foi produzido em um ambiente que cuida da higienização, em um ambiente que pensa exatamente nos seus colaboradores, pensa no seu público consumidor. Então, o seu consumidor ele vai entender isso e por isso ele vai consumir mais o seu produto, o seu serviço. Não é só por isso, mas isso faz com que as pessoas consumam e vejam que a sua empresa é uma empresa que preza por boas práticas. E isso é muito importante, você entender e ter boas práticas de limpeza. Beleza? Vamos fazer o seguinte, você que assistiu esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo lá, eu vou deixar um link. Esse link ele vai levar diretamente para o meu WhatsApp ou para o meu Instagram. Me mande lá, me chame lá no meu Instagram, beleza? Um grande abraço.